Vamos lá. Eu vou fazer então, gente, eu vou começar, tá? Já está entrando a galera toda aí. A gente vai iniciar com uma pequena prece, agradecendo a Deus por nós estarmos aqui, reunidos essa noite. Agradecer a Jesus, nosso modelo e guia, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita de Petrópolis, do nosso país, em todos os lugares, e de todos aqueles também que aqui se encontram, de todas as casas espíritas, a nossa gratidão pela proteção, pelo carinho, pelo amparo, pela paciência conosco. Rogamos, como sempre, Senhor, e vibramos paz e amor pelo nosso planeta Terra, em especial forma os países que se encontram em guerras, as pessoas que passam fome, a miséria, a violência de todas as espécies, que a nossa prece possa ser uma contribuição para pacificar os corações, para que esses corações possam trabalhar a aceitação, a resignação e seguir as leis do nosso Pai. Gratidão por todos esses momentos e que essa paz, esse amor que já sentimos, possa prevalecer entre nós hoje e sempre. Gratidão. Gente, uma boa noite para todos que foram chegando aí, eu perdi, né? Hoje a gente vai iniciar com 14, se der tempo, a gente vai fazer o 15 também, tá bom? O capítulo 14 é um capítulo intitulado Entendimento. Estabelecer entendimentos é de suma importância para que os conflitos entre nós possam diminuir. Geralmente há conflitos e brigas entre nós porque a gente não consegue compreender as necessidades do outro. A gente só entende as nossas e quer que as nossas sejam atendidas. Mas da mesma maneira que é importante que as nossas necessidades sejam pelo menos compreendidas, ainda que não possam ser atendidas, porque muitas vezes as nossas necessidades não podem ser compreendidas, não podem ser, desculpas, atendidas, né, por diversas questões. Mas quando o outro consegue entender o que gostamos, o que não gostamos, o que nos promove infelicidade, a gente consegue ter uma vivência muito melhor, ainda que as necessidades não possam ser integralmente atendidas. Então, estabelecer entendimentos entre nós é de suma importância, é necessário compreender a nós mesmos, aos outros, para que os conflitos humanos eles possam ser diminuídos. Então, vamos ver essa noite aí que entendimento é esse que nós precisamos ter. De início, eu já coloquei, porque ali a gente vai ter um diálogo, um desprendimento que está acontecendo com a Antonina e o Leonardo Pires, lembra, que é o avô dela. Acho que em outra vida, né, eles tiveram um caso. Então, existe um apelo muito grande da parte do Leonardo Pires, que se acha uma pessoa infeliz e desgraçada, porque, na verdade, por causa de um amor de uma mulher, ele matou um homem. Sem sombra de dúvidas que isso é uma infelicidade, né? Mas ele precisa compreender também uma outra coisa, o estado da Lola, como ela ficou depois, porque vocês, não sei se vocês ainda recordam, mas foi ele que abandonou ela, depois que ele se cansou dela, ele abandona ela. E tudo bem que ela era uma mulher que queria aproveitar os prazeres da vida, largou para trás um filho que tinha, largou um casamento, ok, né? Mas toda a história tem dois lados, tem duas vertentes, a gente precisa compreender. E muitas vezes tem dois lados né, de narrativas, né, de conflitos, e, na verdade, nenhum desses dois lados a gente vai acabar fazendo uma terceira concepção das verdades ali que encerram aqueles conflitos. Então, é preciso que a gente escute, não se precipite em julgamentos, mas procure usar de misericórdia todas as vezes que a gente ouvir um pouco das misérias das outras pessoas, porque a miséria, né, a misericórdia é para que a gente possa ter compaixão das misérias alheias, mas a gente acha que miséria é só quando falta algo material
na mesa de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Mas miséria é muito mais do que só faltar algo material, porque somos miseráveis quando nós idolatramos dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e é o nosso orgulho e egoísmo que vão gerando todas as outras misérias que existem no mundo. Não só essas físicas que a gente vê de uma forma mais ostensiva, mas elas vão gerando as misérias emocionais na nossa vida. Então, por isso que Jesus, ele recomendava, bem-aventurados os misericordiosos, porque obteriam a misericórdia. E quem de nós aqui pode dizer que não vai precisar, nunca precisou e não vai precisar de misericórdia? Porque se nós somos suscetíveis de cair, de falhar, nós vamos necessitar da misericórdia do outro para que a gente possa se erguer. Então começa o Leonardo Pires, né, que é o avô, né, da Antonina, mas que outrora foi amante dela, né, quando ela era Lola. Ele começa, compadece de mim, compadece-te, né? Ele está pedindo para ela ter piedade dele, se compadecer da situação dele. Lembra que ele matou o Esteve só porque ele suspeitou que o Esteve estava dando em cima da Lola? E a Lola fala assim: de onde vens? Não me induzas a lembrar. Ela não quer lembrar. Não lembrar que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer. E é verdade, quando a gente está com uma consciência de culpa, a culpa é como ele usou aquela linguagem figurada, ele diz, a culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. E é verdade, a culpa faz isso. Então, é importante a gente relembrar que toda vez que a gente tem culpa, é porque em algum momento a gente se afastou das leis de Deus, cometeu um erro, e aí a gente pode vir a cair em culpa. Lembra que teve uma aula que eu falei para vocês? Que quando a gente cai no erro, a gente não deve cair nem na culpa, nem na desculpa. Porque a culpa, a gente se autoflagela, a gente se martiriza e se joga dentro de um cárcere. E na desculpa, a gente joga toda a responsabilidade para o outro e cai numa irresponsabilidade. E que nenhum dos dois caminhos eram produtivos, que o caminho produtivo era o reto agir, que era tomar consciência da parte do erro que tem, né, do quanto ele tem parte naquele erro, e se responsabilizar, ter consciência, se trabalhar, se responsabilizar e se redimir, corrigir-se. Isso é o correto. Agora, se a gente cai na culpa, a gente vai se trancafiar e a gente jamais vai se libertar daquele erro. Então, ela continua, não me conduzas ao passado, porque ela não quer lembrar da vida dela passada. Essa questão aí que muita gente quer saber o que foi na outra vida, isso é doideira, a gente já conversou sobre isso. A gente dá mal conta, uma conta muito mal feita mesmo, da nossa atual existência. Quantas coisas a gente tem dificuldade de digerir e resolver nessa vida que a gente tem consciência? Imagina a gente abrindo arquivos e sabendo de coisas mais para trás. Então ela fala, não me conduzas ao passado. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo, diz o Leonardo, e é verdade, porque ele está na dimensão espiritual. Então, para ele é como se o tempo fosse um eterno contínuo. O inferno não tem horas diferentes, a dor paralisa a vida dentro de nós. O inferno é o que ele criou para ele mesmo, é a culpa. E se ele sair da culpa, se responsabilizar que ele matou uma pessoa e que ele precisa fazer algo por aquilo ali, ele se liberta. Caso contrário, aí ele vai ficar dentro desse círculo vicioso. É preciso olvidar, diz ela, nunca. O remorso, olha só, então ele caiu na culpa mesmo, porque o remorso é você ficar remoendo, né? Remoendo uma coisa. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração, diz Antonina para ele, que fora Lola. E acaso o meu não vive estraçalhado? Quer dizer, ele está se vitimizando, mas ambos são vítimas, ambos. De quem? Deles mesmos, cada um de si próprio. Ela, porque resolveu gozar a vida sem limites, e não é possível isso. E ele, porque a queria de qualquer maneira, queria viver com ela, mas depois também matou uma pessoa por causa dela, depois que se fartou dela e abandonou ela.
Então, ele tem lá as culpas, mas que cada um resolva as suas culpas. É o que precisa agora a vida, cada um fazer da sua vida. E aí eu trouxe, porque o tema central ali era a culpa, né? Que toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, é o que eu falei para vocês, existem dois comportamentos viciosos que podemos assumir, a culpa e a desculpa, enquanto que o correto é ter consciência, que é o arrependimento, para a gente passar pela expiação e a, arrependimento, expiação e me faltou o último, reparação. E a gente precisa caminhar para lá. Esse é o correto, que é o que está no livro Céu e Inferno. Que o arrependimento é quando a gente toma consciência de que uma atitude nossa não tem nada a ver com as leis de Deus, está na contramão. A expiação, que a palavra por si só significa trazer o puro para fora. A gente acaba trazendo essa pureza para fora, essa semente do amor e da luz que está plantada dentro de nós, através do mecanismo da dor. Por isso que a expiação é tão dolorosa. E a reparação é quando a gente consegue transformar essa dor que é a expiação, né, que representa a expiação, em experiência. A gente tendo uma bagagem, a gente vai poder devolver à vida aquilo que a gente tirou. Isso é reparação. É devolver à vida aquilo que você tirou. Se você tirou a paz e o sossego das pessoas, que agora você possa não ser mais o motivo da guerra, né, e dos conflitos e das aflições das outras pessoas. Então, a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, no capítulo 8, Sicários da Alma, um dos sicários da alma é o passado. E aí ela começa assim: qualquer indivíduo que se envolveu no passado próximo, em problemas e erros, certamente gerou simpatias e agiu corretamente. Ou seja, mesmo que a gente tenha cometido erros, tanto num passado dessa vida ou num passado das outras, mas afinal de contas a gente também fez coisas boas, a gente não errou só. Então, ela está chamando a atenção da gente para isso daí. Se você cometeu erros no passado, ok, todos nós cometemos. Mas lembre-se que também nós fizemos coisas muito boas, e através das coisas boas a gente adquiriu amizade, criou vínculos de simpatia. Porque a gente foi bom para outras pessoas. Se a gente prejudicou a vida de uns, mas de outros a gente não fez isso. É o quê? Para a gente começar a botar numa balança, né? Isso é ruim, é verdade. Eu não posso fazer de conta que o que é ruim agora não se transformou em bom. Isso aqui é bom, foi coisas boas que eu fiz. Então, ela já chama a gente numa consciência, dá uma chamada na consciência para assim, não fica lá só agarradão na culpa, não. Das coisas que você fez de errado, porque senão você cai na culpa. Começa a olhar que você fez coisas boas, porque você fez, e reconhece isso. Que, aliás, isso é humildade. A humildade é a capacidade da gente olhar para dentro da gente e poder reconhecer, porque a palavra humildade significa reconhecimento, reconhecer as coisas ruins que nós fizemos, porque precisamos nos responsabilizar, mas também reconhecer as boas. Por que que a gente precisa reconhecer as boas coisas? Porque vão ser com essas boas coisas que vão nos dar força para a gente reverter o processo dos erros. Porque se a gente só tiver porcaria dentro da gente, como é que a gente vai poder se corrigir? Impossível, né? Então a gente tem que ter essa capacidade, isso é humildade. Agrediu e infelicitou pessoas, no entanto, simultaneamente entendeu e amou outras, produzindo vínculos de afeição e cordialidade. Ninguém é destituído de valores positivos e conexões emocionais generosas. Não há. Ninguém há. Mesmo uma pessoa atroz, um psicopata, ele tem algo de legal dentro dele. Então, a gente tem que ir trabalhando com esses componentes para a gente poder ir revertendo os processos do afastamento das leis de Deus. No exame dos insucessos, insucesso é tudo aquilo que está longe, né, nesse texto aqui, aquilo que está afastado das leis de Deus. Então, isso é insucesso nesse texto da Joana de Ângeles. No exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão. O que é auto-perdão? Auto-perdão não é a gente fazer de conta que não errou, não. Auto-perdão é se permitir ver que errou e entender que você tem chance de fazer a corrigenda. Todos nós temos, senão Deus seria perverso, cruel, sem me dar uma chance. Tanto ele dá chance que tem reencarnações, né?
por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava, porquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Traduzindo, se nós tivéssemos a consciência que nós temos hoje, lá, naquele momento que a gente errou, a gente não teria errado. A gente só errou porque a nossa consciência era outra. Então, eu compreendi isso. Agora eu vejo que aquilo foi um absurdo que eu fiz. Mas agora, porque a minha consciência dilatou e eu percebi, puxa, nossa, mas eu não devia ter feito isso. Isso é um erro horrível. Agora, então, eu não tenho que me martirizar, porque naquele instante que eu estava, o meu nível de consciência, eu não via outra saída. Então, eu errei. Sim, mas eu errei, então eu tenho que me responsabilizar, mas não me martirizar. Me martirizar com a consciência de hoje é muita covardia, porque hoje eu consigo ver. E antes eu não via. Né? Então, nisso consiste o auto-perdão. É entender que agora eu estou vendo mais, e por isso que eu não faria aquela besteira, aquela batatada, que nem diz o pessoal, né? Eu não cometeria aquela atrocidade, mas eu cometi porque o meu nível de consciência era outro. E hoje, graças a Deus, sendo maior, eu verifico que é um erro, então eu posso modificar a situação. O auto-perdão, diz ela, é uma necessidade para luarizar a culpa. É verdade, porque aí eu não vou cair na culpa e nem na desculpa. Eu vou cair aonde? Na responsabilidade, no arrependimento. Arrependimento é produtivo. Eu sei que eu errei. Arrependimento significa tomada de consciência. Reconheço que eu errei. Tá, beleza, reconheço que eu errei, mas agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir, né? Então, ela fala, o auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente. Não significa que eu acho que eu tenho agido errado. O que é errado, continua sendo. Né? Ou justificar, porque a justificativa é péssima. Né? Porque quando eu justifico, eu estou querendo sair fora do quê? Do meu erro, estou querendo empurrar tudo para o colo dos outros. Justificativa é isso. Ah, não, eu só sou assim porque meu pai e minha mãe me educaram mal, eu só sou assim porque meu patrão me tira do sério. Não, nada de justificativa não, senão você cai. Você sai da culpa e entra na desculpa. Assume, errou. Errei até aqui, mas dali para frente isso não era problema meu, isso também é bom a gente entender, que a gente não erra sozinho. Né? Ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, mas eu só posso reparar quando eu tiver, né, porque reparar é devolver a vida, né, ou pagar a conta, digamos assim, que é a reparação dos prejuízos, fazer os consertos, né, eu só posso fazer isso quando eu tiver subsídios, por isso que passa pelo processo arrependimento, expiações e reparação. Não sei se alguém queria falar, ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Porque o erro, quando ele se converte em experiência, ele não deixa a gente fortão, a gente fica mais forte, porque a gente já sabe que não pode fazer daquela forma. Então, a gente começa a ter outros tipos de atitude, um comportamento de correção, e aí a gente cresce com o erro. Alguém queria falar alguma coisa? Oi? É Cíntia? Não, foi sem querer, né? Não tem problema não, isso acontece. Então, eu só vou mais um pouquinho no texto para a gente aproveitar as palavras da Joana de Ângeles, que são muito produtivas, né? É que eu não estou conseguindo voltar para a tela aí de vocês. Vamos lá. Não estou mesmo. Oi. Isso acontece de vez em quando aqui. Vamos lá. Ela continua assim. Agora ela vai contar uma história que eu achei muito interessante, nesse mesmo livro, tá? O autodescobrimento, nesse mesmo capítulo, tudo aí, que nem tá aí a fonte. Ela conta assim, essa agora é uma história. Um homem sábio que foi violentamente abalroado por outro na rua, antes de recuperar-se, sofreu grosseira reação verbal do antagonista. Quer dizer, ele bateu na outra pessoa, a pessoa que levou o empurrão, né, violentou ele verbalmente. Então, vou ler de novo. Um homem sábio que foi violentamente
abalroado por outro na rua, antes de recuperar-se, sofreu grosseira reação verbal do antagonista, que ficou enraivecido. Mantendo-se tranquilo, na primeira pausa, disse-lhe: infelizmente, o homem sábio disse, infelizmente não tenho tempo para analisar quem atropelou quem. No entanto, se foi o senhor que se chocou contra mim, eu o desculpo. E se foi ao contrário, peço-lhe desculpas. E seguiu adiante, deixando o violento envergonhado de si mesmo. E é verdade. Ou seja, foi você que bateu, reconhece, pede desculpas. Não foi você? Não entra em contendas, né? Desculpa as pessoas, sabe? Porque assim, na vida como a gente fere, a gente também é ferido e vice-versa, assim, né? Na vida tem essas todas. Então a gente tem que compreender que como somos espíritos imperfeitos, horas vamos acertar, horas nós vamos errar, a vida é assim. Então não adianta ficar entrando em contendas. Então ela bota essa história para a gente avaliar que muitas vezes na vida a gente violentamente se choca e na verdade a gente nem sabe quem foi que se atirou contra quem. Mas quando a gente é muito orgulhoso e egoísta, a gente, o que que a gente faz, principalmente orgulhoso? A gente, não, foi você que me empurrou. Você me empurrou porque, na verdade, você fez isso de propósito, porque você é uma pessoa assim. Só... Às vezes não foi nada disso, né? Às vezes não foi nada nem pessoal, às vezes, né? Então é para a gente simplificar a vida, né? O máximo que a gente puder e seguir adiante, não dar tanto alimento àquilo que não precisa ser dado. Porque tem muitas coisas na nossa vida que poderiam ter sido equacionadas e que a gente ficou alimentando aquilo para o resto da vida. E que foi, às vezes, uma atitude sem querer mesmo da outra pessoa para com a gente. E a gente fica alimentando aquilo ali o resto da vida. Não, fez isso mesmo, fez de propósito. E às vezes foi nada, não foi nem pessoal. Né? Aquele dia estava mal pela sua própria vida, estava amargo com a sua própria vida, não tinha nada de pessoal naquilo ali. Então, é para a gente, pelo menos as coisas mais simples, a gente já começar a equacionar, né? Pelo menos, né? Que o mal não merece tanta atenção assim. E aí, por que eu botei essa questão do apego ao amor? Porque não sei se vocês estão observando, mas a gente erra por apegos, né? Por aquilo que a gente julga ser amor, e apesar de começar com A, mas não é amor, né? Então, eu questionei ali, apego ao amor que a gente tem pelas pessoas. E isso é uma pergunta que a gente precisa fazer com muita honestidade na nossa vida. Há poucos dias eu estava conversando com uns amigos sobre isso, sobre essa questão de apego ao amor, né? E que a gente às vezes não tem a coragem de perguntar de verdade se o que nós sentimos pelo companheiro, pelos filhos, ou sei lá por quem, pelos pais, se o que nós sentimos de verdade é apego ao amor. A gente está vendo ali um conflito, uma tríade, entre Antonina, o Leonardo Pires, que a Antonina foi Lola, Leonardo Pires, o Esteves, que daqui a pouco a gente vai saber quem foi. Tudo isso por causa de quê? A gente vai falar, tudo está acontecendo por causa do amor, né? A paixão estava ali envolvida, né? Mas é amor mesmo ou é apego? Quando é apego, a gente quer controlar, a gente quer esperar alguma coisa em troca, a gente quer exigir da pessoa. E como diz esse livro aí, que é um livro budista, vemos o outro como uma fonte de felicidade e colocamos sobre ele o peso para nos completar. Então, é amor ou apego? Eu quero controlar, eu quero cobrar, eu quero exigir da pessoa? Amor incondicional não é um amor em processo, que ainda está em processo de chegar lá. Né? E outra coisa, o que é felicidade para mim? A felicidade eu busco dentro de mim como uma conquista pessoal, como uma autossuperação, como um autoconhecimento, ou essa felicidade eu estou jogando ela para fora e procurando em algo ou em alguém? Porque quando eu procuro em algo, quando é que eu perco aquele algo, a felicidade se vai. E se eu procuro em alguém, se aquela pessoa desiste de mim, a minha felicidade vai embora. E outra, mais ainda, você gostaria de carregar o peso de ser a felicidade do outro? Eu quero perguntar isso para vocês com toda a sinceridade. Vocês gostariam de carregar esse peso?
Eu, com certeza, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu pensei assim, eu não quero essa responsabilidade para mim, de ser a felicidade para o outro. Porque se eu decido, em algum momento, por alguma razão, a ter que me afastar da vida de alguém, a felicidade dele está comprometida. Não sei se eu me faço compreender para todos, né? Eu não sei até que ponto eu me faço entender para todos. Outra, nós conseguimos, por obrigação, obrigada, Miri, nós conseguimos, por uma questão de obrigação, amar alguém? Não. Então, por que que a gente quer obrigar uma pessoa a nos amar? Né? É uma coisa muito pesada. Eu estou falando tudo da mesma situação, só estou botando as situações em outros ângulos, né? Eu não quero ser responsável pela felicidade de ninguém, por quê? Porque primeiro que a gente não pode ser obrigado a amar uma pessoa, e segundo que o outro não, né? Eu não posso ser obrigado nem obrigar o outro a me amar, nem posso me obrigar a amar, porque o amor não é uma forçação de barra, ele é uma coisa livre, é uma conquista, ele vai sendo conquistado com as vivências, e outro que é um peso muito grande cobrar isso do outro, porque nem eu não posso dar isso. Pode falar, Rosana. O apego ele gera uma dependência, né? Então, assim, eu só vivo feliz se o outro estiver comigo, né? Muitas das vezes a gente cria esse vínculo com uma dependência muito grande e causa males, né, para ambos, né? Porque você acredita que você está amando, mas na verdade você tá criando dependência, né? Que sufoca, né? Toda dependência é sufocante, né? E eu concordo com você, é isso mesmo, né? Ninguém quer ser sufocado, quer ter essa responsabilidade. Aí você começa a querer controlar, né? Que é aquele primeiro passo ali, você quer controlar a vida, controlar a opinião, controlar os pensamentos, mas a vida tem que fluir. Não que a gente não possa se posicionar, a gente pode e deve, mas assim, não querer controlar, porque senão o outro vira uma fotocópia nossa, né? É muito narcisismo. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito de usar, ele fala, amar é deixar que o outro seja ele como ele der conta de ser, porque eu também sou aquilo que eu dou conta de ser, né? E aí esse livro, A Arte do Desapego, ele continua, mas o amor que sufoca, que prende, que depende, que é isso que a Rosana falou, nessa dependência, não é amor, é medo. E o medo é o solo onde o apego cria raízes profundas. Eu adorei essa frase. E o medo é o solo e o medo, né, é o solo onde o apego cria raízes profundas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas para o budismo, a fonte de todos os males, né, são os desejos que criam apegos. Então, assim, é preciso a gente começar a amar hoje, nesse século XXI, começar a ter uma outra maturidade para amar. É saber que o outro não é propriedade nossa. Aliás, a verdadeira propriedade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, é tudo aquilo que eu posso levar para o mundo dos espíritos. Isso é a verdadeira propriedade. Então, eu não posso levar casa, corpo, titulação, nada disso, mas eu também não posso levar o companheiro, o filho, o pai, a mãe. Por quê? Porque não é meu. Está de passagem comigo, passando uma experiência de vida. Então, eu sei que isso é algo muito profundo, muito fundo, mas a gente tem que começar a tentar amar diferente. É difícil? Claro, é. Claro que é difícil. No nosso atual estágio evolutivo é. Mas a gente precisa começar a olhar para lá, né? Porque senão a gente cria esses ciclos reencarnatórios de dor que a gente vai ver se formando nesse livro. E que quase todo mundo ali está enrascado por causa das paixões que viveram. Quase todos não, todos estão. Estão ainda ligados uns aos outros por vínculos kármicos sérios. Por quê? Porque era apego o tempo todo, era paixão, era apego, não era amor. E aí foi criando, né, vínculos negativos, expiações. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão para a gente começar a pensar. Então, vamos lá. E aí eu não vou ler tudo, mas a Lola, depois que o Leonardo Pires abandonou ela, né, ela caiu na vida. Mas a gente não pode esquecer de contextualizar, a minha periquitinha está aqui do lado cantando,
que naquela época a mulher, ela não valia nada, né? Ela não tinha lugar no mundo. E aí acabou que ela se prostituiu, né? E morreu miseravelmente usada pelos homens. Então, ela ela chama a atenção do Leonardo Pires também, que ela também foi uma sofredora. Se ela fez escolhas ruins para ela, mas as escolhas dele também foram muito prejudiciais para ela. E isso é para chamar a atenção de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Lembra do livro do Pequeno Príncipe? Então é interessante, né? O Leonardo conquistou aquela mulher, ele estava apaixonado por ela. Um dia a paixão foi embora, porque a paixão vai mesmo, ela vai embora. Mas ele cativou, ele conquistou a Lola e largou ela para lá. Então, assim, a gente tem uns atos que a gente não reflete que para toda escolha feita na vida tem uma obrigação. É o dever que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O dever é composto de direitos e obrigações. A gente quer ter direito a tudo, mas não quer ter as obrigações, que é a consequência dos direitos que foram utilizados por nós. Então, foi bom o tempo que ele viveu com ela. Quando ele não quis mais, ele descartou ela, como se ela fosse um presto-barba, depois da barba, né? Como se ela fosse um copo descartável. Tudo bem, ela fez péssimas escolhas, mas ele também tem a sua parte, a sua responsabilidade. E é aí que a gente tem que ver onde é nosso, onde é do outro. Então, ele precisa esse ponto, ele precisa parar nesse ponto para fazer uma reflexão que ele precisa ter, né, até para o bem dele, né, porque a gente não pode usar as pessoas e descartar como se fosse um copo que não serve para mais nada, porque nós não somos assim. Nós não somos destituídos de emoção, não, nós somos seres que temos emoções, né? Então, ela disse até que um dia ela procurou amigos, afetos da infância, mas ninguém quis saber dela. E quem que ia querer saber de uma mulher que se entregou para a vida? Ninguém. Naquela época, ninguém. Se hoje a gente já olha com olhos preconceituosos, imagina naquela época, né? Então, assim, é, ela chama muita atenção dele também, né? Porque ele está olhando só por aquilo que ele está culpando ela. Olha só, eu matei por tua causa. Ele matou pela causa dele, ele não matou por causa dela. Porque ele não foi lá e enfrentou a paixão dele dentro dele, venceu, superou e foi embora. Ele matou por causa dele, ele não matou por causa dela. Então, assim, é querer agora culpar ela dela, né, ter desgraçado a vida dele a ponto de ele ter matado um homem. Ele matou porque ele quis, gente. Ele tinha outra opção? Tinha, ir embora esquecido ela. Ah, mas isso é doer a beça. Ué, ele não matou o outro e não está carregando essa canga até hoje? São escolhas que nós vamos fazendo, equivocadas. Escolhas ruins e que precisam agora de serem redirecionadas. Mas por isso que eu falei, amor ou apego, reflete antes. Porque refletindo antes, tem como errar menos, né? E aí, vamos lá, vamos seguindo aí o capítulo. Vocês leram, né? E aí pergunta, né? Por que foi feita essa pergunta? Não sei se exatamente, acho que foi o Hilário que fez, agora eu não me lembro se foi o Hilário ou se foi o André Luiz. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reuniam? Porque até então, né, a gente viu claramente que Antonina teve uma certa dificuldade. Por que já ele foi avô dela, essa questão toda, por que não havia essa recordação? Aquele caso, por que a gente não recorda de vidas passadas? A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos oportunos, né? Mas aí o Clarence vai explicar um pouco mais. O nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos, né, o Leonardo Pires e a Antonina, imobilizado em certo momento do pretérito num encontro provocado por influência magnética de quem? Do próprio Clarencio. O Clarencio abriu os arquivos, mas daqui a pouco o Clarencio vai fechar, porque o que importa é resolver a situação ali, é abrir outros campos, e não ficar sabendo de personalidade, mas corrigir as emoções, e não saber que foi fulano, ciclano, beltrano, mas é fazer a corrigenda das emoções, que são as emoções que provocaram todos aqueles fatores de conflitos. Então, agora é dar uma direção
as emoções. Até porque Antonina está espiando. Se ela foi uma mulher que largou tudo para viver na farra, hoje ela foi largada por o marido dela e tem que cuidar dos 4 filhos, sendo que um desencarnou por causa de falta de dinheiro para cuidar de uma pneumonia. Então ela já está espiando isso de uma forma muito grave. Isso é que precisa ser, né? Essas coisas é que precisam ser levadas em conta, e não personalidades, né? Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros de memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem, ficam mais esquecidos. As sensações do presente, são o quê? As emoções que vêm à baila, não é? As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo, porque o que interessa é trabalhar as emoções que vão ser eclodidas, e não a recordação. A breves minutos regressarão à consciência normal, ou seja, não vão mais lembrar da Lola e do Leonardo Pires, né? Melhorando para a boa luta, mas eles vão trazer conteúdos que eles precisam trabalhar, as emoções que eles precisam trabalhar. É isso que tem que falar. Por isso que se fala muito da educação dos sentimentos. Nós estamos aqui para educar os nossos sentimentos. Essa é a finalidade, é moralizar-se. Moralizar é educar os sentimentos, que vivem à baila dos desejos. Lembra que o budismo, eu acabei de falar para vocês, que eles dizem que todos os males da Terra são em decorrência dos desejos e que esses geram apegos? Então, a gente precisa demais trabalhar isso. Não adianta saber que eu fui fulano, ciclano, beltrano, mas o que em mim está descontrolado é um carro que desce desenfreado ladeira abaixo. Qual é a emoção que desce de ladeira abaixo? E é isso que eu tenho que ir tentando frear, né? Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles aí. Cerrando os punhos, brandou desvairado Leonardo Pires, né? Porque, novamente, a culpa. Sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele, do Esteves, né? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência? Esse fantasma é a consciência dele de culpa, né? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quando ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel, se tento olvidar, agiganta-me no pensamento. Porque ele precisa do auto-perdão. Compreender que ele fez isso num momento que ele não via consequências. Hoje ele sabe das consequências. Então agora é hora de reparação, é hora de construção salutar, né? O que ele vai ser conduzido para chegar lá, né? Porque ele está com dificuldade de desempacar. O remorso está muito maior. Alguns instantes decorreram como fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos, presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto, esgazeado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali, constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecidos e agoniados. Então, ele foi ali por uma questão de vínculo magnético, ele foi arrastado magneticamente. E é por isso que a gente se aproxima de desafetos nessa vida e de afetos, porque a gente cria 2 tipos de vínculos, de laços afetivos, de vínculos magnéticos, né, que são afetivos positivos e negativos. E ele estava ali pelos negativos. Leonardo, porém, dando um salto na retaguarda, brandou. Agora sim, veste mesmo, vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Conheço-te e odeio-te. Assassino, disse o outro, homem de 35 anos. Trocado pelo ministro, né, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Acha-te cansado, enfermo, receberás a medicação de que necessita. Num átimo, ausentou-se e regressou trazendo
ao recinto 2 amigos do nosso plano, os quais transportaram o Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, o nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela. E agora eu trouxe uma outra história, antes de terminar esse capítulo, é também... A Célia Pode falar. levantou a mão. Desculpa, é que eu estava fora, estava nos slides. Desculpa, Célia, pode falar. Problema não. É tudo isso mesmo que você está falando. O que eu queria colocar é assim, quer dizer que além de você reencarnar para recuperar os seus atos passados, os seus enganos, tem algum momento que a espiritualidade nos traz essas recordações para poder ajudar nessa performance aí de melhorar internamente. Por isso que eles trazem assim essas lembranças, que nem você falou, estava querendo que viessem as emoções, né? Quer dizer, não foi só uma encarnação sofrida, não só conseguiu dar jeito, mas também eles ajudaram dessa outra forma? Quando há uma necessidade, né, que as coisas não desenrolam, a gente observa que isso são últimas cartas que eles usam na manga, né? Lembra da reencarnação de Sigismundo também? Teve todo um processo de aproximação várias vezes, não foi aceito, até que quando Sigismundo consegue reencarnar, estou dando um exemplo, né? É feito novamente a aproximação dos dois, né? Do algoz e da vítima, né? E aí o pai aceita o Sigismundo. Eles só recordam mesmo as lembranças quando há uma necessidade desses encontros assim. Quando não há, isso pode ser destrinchado, resolvido de outra maneira, é resolvido de outra maneira. Senão é resolvido dessa forma, assim, bem semelhante que a gente viu no caso do Sigismundo, da Antonina e do Leonardo Pires, que a gente vai ver o desenrolar, e do Esteves, que a coisa é um novelo que vai começar agora a sair. Eles usam dessa artimanha. Mas a gente vê que Antonina não vai voltar para o corpo físico, não com a lembrança integral. Ela vai voltar com aquilo que ela precisa para equacionar, porque eles também amenizam a gente. Em raros casos, a memória fica plena. Em raros casos, tá? Não significa que não possa ficar. Em alguns casos, pode ficar a memória plena. Mas eles amenizam o máximo, que é para a gente o quê? Conseguir a reparação, tá? Mas pode haver sim, tá bom? A gente está 19h13, eu acho que eu vou pular a parábola da saúde, mas vou deixar nos slides para vocês poderem ler, tá? É de um livro do Divaldo também, em algum lugar no futuro, pelo espírito Eros, tá? Vou deixar nos slides, é só vocês baixarem os slides que vocês vão ler, tá? E a gente vai para o outro capítulo. Vamos lá.